Olá, queridos alunos e alunas do Trino Concursos, muito boa noite. Agora aqui na gravação dessa aula é noite, mas bom dia ou boa tarde, seja o horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Rafael Bizelli, sou professor aqui do Trino Concursos de alguns temas de Direito Civil e também de Humanística. Hoje, aqui, nós inauguramos um bloco de aulas de Direito dos Contratos. Serão 4 aulas, em que nós trabalharemos inicialmente os princípios contratuais, com as suas intercorrências na legislação e na jurisprudência, e depois nós teremos uma aula sobre teoria geral dos contratos, e avançando ao final em contratos em espécie, dando um enfoque maior nas novas categorias e nas novidades jurisprudenciais, sempre buscando trazer para vocês aqui os pontos mais importantes para fins de prova de concurso. Bom, eu vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês, para que possamos acompanhar a aula no slide. Bom, eu sou defensor público em Minas Gerais, para quem está assistindo a aula minha aqui no Trino pela primeira vez. Hoje atuo, tenho uma atribuição civil. Direito dos contratos é uma área de minha predileção. A minha dissertação do mestrado foi no tema de contratos. Tem um livro que é Contrato Existencial, publicado pela editora Lumen Iuris. E eu trabalhei bastante essa questão de princípios contratuais e eu vou trazer para vocês aqui na aula bastante riqueza de jurisprudência, os principais pontos que costumam ser cobrados em concursos. Bom, os princípios contratuais, eles são muitos, são variados, e nessas aulas, nessas 2 primeiras aulas, nós vamos utilizar 4 princípios como um norte, como um esqueleto, a partir do qual nós veremos suas relações com até outros princípios contratuais. Então, nós vamos trabalhar nesta ordem: autonomia privada, boa-fé objetiva, função social dos contratos e, por fim, justiça contratual. Bom, antes de iniciarmos o primeiro, que seria autonomia privada, eu gostaria de lembrar com vocês aqui o conceito de contrato na teoria do fato jurídico. Nós tivemos aulas de obrigações aqui no Trino já, e nós temos que lembrar aqui o conceito de negócio jurídico. Então, o contrato, ele é dentro desta teoria do fato jurídico. Contrato é uma espécie de negócio jurídico, ele vai ser a principal espécie de negócio jurídico, mas ele é tão somente, então, uma espécie de negócio jurídico ao lado, por exemplo, do testamento, que é um outro negócio jurídico. E o contrato, ele necessariamente, ele terá ao menos 2 partes. Então, o contrato, ele é um negócio jurídico bilateral ou, então, plurilateral. E eu gostaria aqui, então, já de fazer essa primeira observação, de que o contrato, ele pressupõe ao menos 2 partes, e o fato de, nos polos contratuais, nós encontrarmos mais de um sujeito de direito, não significa que esse contrato seja plurilateral. Então, nós podemos ter 2 compradores com 2 vendedores. Esse contrato, embora tenhamos aqui 4 pessoas, ele continuará a ser um negócio jurídico bilateral. O contrato, para ser um negócio jurídico plurilateral, ele tem que ter uma pluralidade, mais de 2 partes com seus deveres e direitos autônomos. Exemplo, o grande exemplo é o contrato de sociedade, o contrato societário. Bom, o outro ponto importante no conceito de contrato diz respeito à sua finalidade. O contrato, ele é esse negócio jurídico celebrado para o ajuste de interesses particulares. Então, o contrato, ele pressupõe ao menos uma dualidade de partes, ele tem que ser um negócio jurídico bilateral,
pode ser plurilateral, a exemplo dos contratos de sociedade, e ele é celebrado para o ajuste de interesses particulares, interesses esses que poderão ser de ordem patrimonial ou de ordem existencial. No contrato, então, nesse negócio, nessa principal espécie de negócio jurídico, as partes ajustam entre si, acordam entre si a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres. A criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres, e esses deveres e direitos numa ordem privada, numa ordem particular, na esfera privada da pessoa, do sujeito do direito, e direitos e deveres que poderão ser patrimoniais, de cunho meramente patrimonial, ou então de cunho existencial, que são aqueles interesses que dizem respeito à personalidade, à existência própria da pessoa, que desde já fica a observação, interesses existenciais podem sim ser objeto de regulamentação contratual. Bom, aqui eu já gostaria de trazer para vocês um informativo do STJ, um julgado do STJ divulgado no informativo desse ano de 2021, que trata de um tema bastante corriqueiro no cotidiano, no tráfego jurídico, que é a procuração em causa própria. A procuração em causa própria ou procuração in rensuam, na terminologia em latim, a procuração in rensuam. O STJ definiu que a procuração em causa própria não é um título translativo da propriedade. Por que eu trago essa observação aqui agora? Porque, vejam, nós acabamos de ver que o contrato ele existe apenas se estiver presente ao menos uma dualidade, né? Nós precisamos de ao menos duas partes contrapostas para que haja um contrato, que é esse negócio jurídico bilateral. A procuração em causa própria, vai observar o STJ, não se configura num contrato. A procuração em causa própria ou procuração in rensuam, assim, não é um título translativo da propriedade. Anotem para poder estudar depois o inteiro teor desse julgado, que é o recurso especial 1.345.170, recurso especial 1345170 de 2021. Vejam, a procuração em causa própria, ela é um negócio jurídico unilateral. A procuração em causa própria é um negócio jurídico unilateral e, por isso já impossibilitado de ser considerado um contrato. Porque, repita-se, o contrato ele é, ao menos, bilateral. Então, a procuração em causa própria, ela é um negócio jurídico por meio do qual um outorgante, aquele que vai passar a procuração, ele confere um poder de representação ao outorgado, aquele que recebe a procuração, para que o outorgado, tenha, então, um poder de celebrar contratos. A procuração não é o contrato em si. A procuração confere um poder ao outorgado, ao representante, em celebrar contratos de compra e venda, e agora, vejam, consigo mesmo. Isso vai facilitar as trocas comerciais. Os autores, o Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, eles trazem essa observação no livro deles, do Civil, de que é um instrumento para facilitação das trocas comerciais. Por quê? Porque a presença física do outorgante, que vai ser o alienante no contrato de compra e venda, a presença física passa a ser dispensável. Vejam, um outorgante, ele celebra uma procuração para o outorgado,
para que o outorgado realize um contrato de compra e venda, tenha o poder de realizar um contrato de compra e venda consigo mesmo. Então, exemplo, Pedro outorga uma procuração em causa própria para João. João celebra, então, ele tem o poder de celebrar o contrato, ele celebra esse contrato de compra e venda do imóvel, que é de propriedade de Pedro. Quem vai ser o comprador? O próprio João. Então, o João aqui, ele assina como alienante, porque ele está representando o outorgante, e ele também assina como adquirente, porque ele mesmo é o comprador. Agora, vejam, a procuração ela foi o primeiro passo. Então, a existência da procuração, por si só, não garante a transferência da propriedade. Então, é por isso que o STJ diz que a procuração em causa própria não é título translativo da propriedade. É um tema que ele é muito presente na rotina, no tráfego jurídico comercial, e que tem grande chance de ser cobrado em prova, porque pacificou, ou ao menos decidiu, de maneira mais contundente, o STJ nesse ano de 2021. Bom, a procuração em causa própria, vale observar, ela vem prevista expressamente no Código Civil, lá no artigo 685, artigo 685 do Código Civil, e vejam, façam a leitura e vejam que a redação do artigo já traz a própria expressão podendo transferir para si. Então, a existência da procuração em causa própria não garante a transferência, não significa transferência, mas tão somente um poder de celebrar contratos. Bom, cada vez mais, e agora já avançando, cada vez mais o direito dos contratos, ele passa a se preocupar, então, para além da mera troca comercial, além da propriedade, do bem da vida que está ali subjacente ao negócio jurídico, o direito dos contratos passa a se preocupar com a própria pessoa do contratante, com seus interesses da personalidade, com seus interesses existenciais. Então, aqui, para sedimentar, o contrato, esse é negócio jurídico bilateral ou plurilateral, celebrado para o ajuste de interesses particulares, criando, extinguindo ou modificando direitos e deveres que podem ser de ordem patrimonial ou de ordem existencial. E agora sim, adentrando já aos princípios contratuais, nós temos uma primeira distinção importante, que é a autonomia da vontade e a autonomia privada. Creio que todos vocês já tenham visto essas duas expressões. Desde já, a expressão moderna, a expressão em uso atualmente é autonomia privada, mas durante muito tempo se falou em autonomia da vontade. Rafael, não se fala mais em autonomia da vontade? Não é isso. O termo autonomia da vontade ele é tradicional, ele é consagrado, ele continua a ser utilizado na doutrina, ele continua a ser muito utilizado na jurisprudência, e também é utilizado em provas de concurso. Inclusive, salvo engano, na última prova do TRF3, foi cobrado o princípio da autonomia da vontade como um princípio de direito empresarial. Então, veja, a autonomia da vontade é uma expressão em uso, mas é uma expressão que hoje, no campo doutrinário, sofreu uma evolução. E a gente vai entender isso a partir de agora. Então, tem que ter um cuidado na redação da prova, da questão, o que o examinador está buscando com o termo autonomia da vontade ou autonomia privada. E, obviamente, numa prova aberta ou mesmo numa prova oral, é interessante que o candidato tenha já essa distinção conceitual entre a autonomia da vontade. Imagine vocês, numa prova oral, o examinador perguntar ao candidato, fale sobre autonomia da vontade e autonomia privada, diferença conceitual, histórico. Então, é importante ter essa concepção. Autonomia da vontade, pessoal, autonomia da vontade é um termo que se utiliza, que tem uma carga valorativa simbólica muito presente no individualismo e no liberalismo jurídico, que foi o contexto filosófico do direito privado, principalmente a partir do século XVIII
até início do século XX. Então, a autonomia da vontade, ela traz essa carga filosófica, essa carga simbólica de individualismo e liberalismo jurídico, os códigos oitocentistas, a era da codificação, os grandes códigos. E aqui o grande exemplo, o Código Francês, de 1804, que é o Código Napoleônico, o Código Civil Alemão, que é o BGB, de 1900, e o Código Civil Brasileiro, de 1916, que ele costuma ser chamado de como o último código dos 800, o último código, apesar dele ser já do início do século XX, ele recebe esse apelido de último código do século XIX, porque ele está inserido nesse contexto do individualismo, do liberalismo, de um patrimonialismo jurídico. Bom, a autonomia da vontade, então, nesse momento, ela vai significar uma ampla liberdade contratual. O princípio da autonomia da vontade vai significar uma liberdade de celebrar contratos de maneira quase que absoluta. É uma sacralização da vontade do sujeito de direito, pessoa física ou pessoa jurídica, mas uma consagração de uma ampla liberdade, de um poder contratual muito intenso. Poder contratual este que já encontrava limites, não era uma liberdade absoluta, mas era uma amplíssima liberdade, e cujos limites eram, na época, em suma, bons costumes e ordem pública, que vejam que já então nesses códigos dos 800, os códigos do individualismo jurídico, já se trabalhava alguns conceitos jurídicos indeterminados, não é uma novidade do Código Civil de 2002, embora o Código Civil de 2002 tenha feito um uso mais expressivo dessa técnica. Mas bons costumes e ordem pública são conceitos jurídicos indeterminados que já estavam presentes na codificação anterior. E já serviam como limites à liberdade contratual. E vejam que, por exemplo, o professor Nelson Rosenwald hoje traz essa crítica de maneira bastante contundente. Bons costumes e ordem pública são conceitos jurídicos indeterminados que conferem uma liberdade ao operador do direito ou melhor, uma abertura do direito para uma moral social, para uma moral dominante, algo que hoje vem sendo desconstituído. Bom, então a autonomia da vontade não era uma liberdade absoluta, mas era uma, entre aspas, uma grande liberdade, cujos limites se resumiam basicamente a bons costumes e ordem pública. E aí, essa crítica, que é hoje bem-vinda, de que bons costumes e ordem pública são portas de entrada para um moralismo no direito civil, no direito privado. Bom, o princípio da autonomia da vontade, no âmbito contratual, ele vai gerar duas grandes consequências, ainda hoje absolutamente visíveis e absolutamente existentes, digamos assim. São consequências que nós trabalhamos, que são decorrentes da autonomia da vontade e que ainda hoje têm plena aplicação. São duas as consequências: a presunção da justiça dos contratos e o princípio do consensualismo. O princípio da autonomia da vontade vai trazer duas grandes consequências: o princípio da justiça dos contratos e o princípio do consensualismo. Rafael, mas nós já estamos vendo aqui o princípio da justiça contratual? Não. A gente vai trabalhar o princípio da justiça contratual na próxima aula. Aqui, a presunção de justiça dos contratos é uma presunção formal. É uma noção formal de justiça. Por quê? Porque o sujeito de direito, pessoa física ou pessoa jurídica, no exercício da sua autonomia, na sua autonomia da vontade, da sua liberdade contratual, ela decide celebrar um contrato. A outra pessoa também decide celebrar esse contrato e nós temos este ajuste de vontades. Vejam que nós estamos trabalhando aqui num momento de grande exaltação da liberdade.
Então, se o contrato é resultado dessa liberdade, desse encontro de liberdades, então o contrato ele é presumidamente justo. Aqui a gente então trabalha a noção de justiça formal dos contratos, que decorre da autonomia da vontade. Se o contrato foi celebrado porque a pessoa assim o quis, então nós presumimos que ela só quis algo que seria bom, que seria justo. Disso decorre, então, a excepcionalidade da revisão judicial. Rafael, mas isso é algo novo, é algo velho, antigo? Isso é algo perene no direito civil. O direito civil, ele sofre um pêndulo mesmo na história, como é um chavão dizendo o direito, mas o direito civil, ele mostra muito isso. E nós temos agora, desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, nós temos uma alteração no artigo 421 do Código Civil e uma inclusão do artigo 421-A também no Código Civil. Então, inclusão e alteração realizadas por uma lei de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, que vem deixar expresso na legislação a excepcionalidade da revisão judicial dos contratos. Vejam que a revisão judicial já seria excepcional pela própria noção de autonomia de liberdade contratual. Se a regra é a liberdade, então a revisão judicial tem que ser a exceção, porque a revisão ela vai contrariar as liberdades, as vontades iniciais. Mas o legislador de 2019, preocupado num contexto de intervenção do Estado excessivo nos contratos, para alguns essa intervenção não existiria de maneira tão excessiva assim, seria algo mais simbólico, mas fato é que, pela Lei da Liberdade Econômica, o legislador deixa isso expresso, e eu peço que vocês façam a leitura atenta do artigo 421 do Código Civil, tanto no caput, como a gente vai trabalhar adiante na função social dos contratos, mas principalmente aqui, o parágrafo único do artigo 421, e todo o artigo 421-A vão trazer os princípios da excepcionalidade da revisão judicial, o princípio da intervenção mínima e o princípio da paridade e simetria contratual. Vejam que são noções que decorrem da autonomia da vontade, da noção maior de autonomia da vontade. Sujeitos livres e iguais no exercício da sua autonomia da vontade celebram ajustes esses presumidamente justos e que, portanto, merecem ser protegidos contra uma intervenção e uma revisão judicial. Bom, a segunda grande consequência do princípio da autonomia da vontade é o princípio do consensualismo. O princípio do consensualismo, ou o princípio da liberdade de formas, ele vai dizer que o que importa para a formação dos contratos é a manifestação de vontade livre e consciente do sujeito. Se a origem principal do contrato é a vontade, então basta a vontade para que o contrato exista. Em regra, portanto, os contratos são de forma livre. Vejam lá o artigo 104 do Código Civil, que prevê a liberdade de forma como um dos requisitos para a validade do negócio jurídico. O negócio jurídico, para geral, aplica-se ao direito dos contratos. Então, veja, em regra, nos termos do artigo 104 do Código Civil, a forma do contrato será livre, podendo ser, inclusive, verbal. O contrato pode ser verbal. Se, em regra, a forma é livre, inclusive verbal, então o legislador tem que deixar claro quais as hipóteses de exigência de outras formas, ou mesmo de uma solenidade, que é aquela forma qualificada. Bom, agora veja, o Fernando Noronha, no livro Princípios Contratuais, os Novos Princípios Contratuais, ele já vai trazer a observação de que, embora a regra seja a liberdade de formas, o que autoriza contratos verbais, fato é que, na prática, tirando os contratos de pequena monta e instantâneos, como a compra e venda de um refrigerante, a compra e venda de um lanche,
A grande maioria dos contratos mais vultosos, mais relevantes, são pelo menos escritos. Então, pelo menos adotam uma forma escrita. Além dessa questão prática, o direito mesmo pode exigir alguma solenidade. E a principal solenidade exigida no direito civil atual é a escritura pública para os contratos para os negócios jurídicos, e aqui especialmente os contratos, que versem sobre a transferência ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis de valores superiores a 30 salários mínimos. Então, o direito traz uma exceção. Quando se tratar de negócio jurídico ou contrato, cujo valor, tratando-se sobre direitos reais, sobre imóveis, direitos reais sobre imóveis, isso é importante, porque não é só ser direito real, porque, por exemplo, o penhor é um direito real, mas sobre um bem imóvel, e não basta, então não basta ser direito real, tem que ser direito real sobre bem imóvel. Quando esse direito real sobre bem imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, esse negócio jurídico tem que adotar uma forma solene, que é a forma de escritura pública. Então, contratos de compra e venda de casas, de apartamentos, de imóveis em geral, superiores a 30 salários mínimos, têm que adotar a forma solene da escritura pública. Isso está lá no artigo 108 da parte geral do Código Civil. Agora, o importante aqui, para acrescentar na nossa aula, é que o STJ, ele, interpretando o que seja bem imóvel, interpretando a exigência de solenidade, ele afirma que, lá no artigo 1806 do Código Civil, que permite a renúncia de herança, essa renúncia de herança tem que ser ou por termo judicial, que significa no curso de um processo, numa audiência, numa petição, ou ela tem que ser feita por instrumento público. Esse instrumento público é a escritura pública. Por quê? Porque vamos lembrar que lá no artigo 80 ainda da parte geral do Código Civil, a herança é um bem imóvel por determinação legal. O direito à sucessão aberta é um bem imóvel por determinação legal. Então, se eu estou renunciando à minha quota-parte da herança, eu estou renunciando a um direito real sobre um bem imóvel por determinação legal. De modo que, se a minha quota-parte for superior a 30 salários mínimos, esta renúncia tem que ser feita ou por termo judicial ou então por escritura pública. E a mesma exigência se dá com relação à cessão de herança. A cessão de herança, vejam lá no artigo 1793 do Código. Então, a renúncia à herança, a cessão de herança, tem que observar a solenidade da escritura pública, tá, do artigo 108 da parte geral, quando tratarem de valores superiores a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Bom, avançando, e aqui nós adentramos definitivamente ao conceito de autonomia privada, e uma observação inicial é de que a autonomia privada não está prevista no Código, como o que seja autonomia privada. Não existe uma definição legal, uma definição legislativa de autonomia privada. É um conceito historicamente doutrinário, abarcado pela jurisprudência, trabalhado também pela jurisprudência, e que reflete uma legislação, um código, uma codificação civil. Então, um conceito doutrinário possível para a autonomia privada é esse do slide que está para vocês, que seria a liberdade do sujeito em autorregular seus interesses patrimoniais e existenciais. Liberdade esta limitada pelas normas de ordem pública e demais interesses socialmente relevantes. Vejam, a autonomia da vontade era aquela liberdade quase sem limites. Agora, a autonomia privada é uma liberdade limitada, uma liberdade restringida. De maneira muito simples, nós podemos falar de passagem da autonomia da vontade para a autonomia privada.
E essa passagem ela vai refletir um fracasso político e econômico e filosófico de um liberalismo, de um individualismo jurídico, para passar todo por um contexto ali do Estado social, do solidarismo jurídico, para chegar nos dias de hoje, de modo a se garantir ainda uma ampla liberdade contratual, mas uma liberdade, uma autonomia agora restrita por mais limites do que antigamente. E esses limites são as normas de ordem pública, os demais princípios contratuais, interesses socialmente relevantes. Bom, duas questões importantes sobre o termo autonomia privada. Veja, por que ela é uma autonomia privada? Ela é privada porque diz respeito inicialmente aos seus interesses particulares, aos interesses patrimoniais, existenciais da pessoa, do sujeito de direito. Então, ela é privada porque ela diz respeito à questão particular. Mas vejam que o termo privada também remete à noção de limitada ou restringida. Então, é uma autonomia mais restringida, uma autonomia mais limitada do que fora no passado. Então, é por isso que ela é uma autonomia privada, diz respeito aos interesses particulares e o seu poder de autorregulamentar seus interesses particulares, patrimoniais ou existenciais, hoje encontra maiores limites. Bom, a noção de autonomia privada, ela vai nos revelar dois conceitos de liberdade no âmbito do direito dos contratos. Será a liberdade de contratar, quando e com quem, e a liberdade contratual. Liberdade de contratar e liberdade contratual. Nós vamos fazer aqui o primeiro intervalo e no próximo bloco a gente dá seguimento à noção de autonomia privada.